Como os jovens devem respeitar os mais velhos. Primeira parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Comentário de Emaro Persona. Timóteo era um jovem, e nada mais apropriado para um jovem do que esses dois primeiros versículos de 1 Timóteo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. E eu digo isso porque a tendência sempre no jovem é de se rebelar contra as autoridades, os poderes constituídos, fazer a própria vontade. E as primeiras autoridades que Deus constituiu são justamente os pais. Porque nós encontramos, abrindo lá em Gênesis, ou melhor, antes em Levítico 19, isso aqui foi dado na lei, mas é um princípio que vale para todos nós também. Levítico 19, 32. Diante das cãs são cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aqui já foi mais do que negado na sociedade atual, não é? Nós vemos que as coisas estão todas invertidas hoje. Eu li um pensamento que era mais ou menos assim: estão ensinando as gerações novas a matar seus filhos pelo aborto e ensinando os filhos a matarem seus pais pela eutanásia. Então essa é a tendência, principalmente no mundo ocidental, de perder de vista tudo aquilo que Deus deu como referência. E quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 1, sempre que nós quisermos saber o plano de Deus, nós devemos buscar no princípio, como era no princípio. O Senhor Jesus usa desse raciocínio quando perguntam a ele sobre casamento, divórcio e tudo mais. Ele fala, como é que era no princípio? Então ele vai lá no princípio. E aqui em Gênesis 1, nós encontramos no versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Essa foi uma das primeiras iniciativas do Senhor em colocar um governo na criação. Um governo subordinado, claro. Deus está acima de todas as coisas, mas Ele colocou os astros e as estrelas para governarem, para serem governos. E isso nos ensina também, quando nós lemos Apocalipse, nós vamos encontrar várias vezes estrelas aparecerem em Apocalipse. O que são as estrelas? As estrelas são poderes subordinados. São poderes governamentais subordinados. Por isso que tem uma visão que na mão ele tinha 7 estrelas. Por quê? Porque é o completo poder subordinado debaixo da sua mão, debaixo do seu controle, do controle do Senhor. E quando nós lemos depois a continuidade da Bíblia, a partir de Gênesis, apesar de apenas quando Noé sai da arca, é que Deus vai instituir o governo sobre os homens, um governador com poder de vida e morte sobre os seus semelhantes. Apesar de ser isso, antes disso já existia o governo, porque a sociedade era patriarcal, em essência. Já havia o governo, cada casa tinha o pai da casa, cada família tinha o pai da família que governava a família. Então, antes de existir um governo genérico, geral, havia o governo patriarcal, que era o princípio de tudo. E até hoje nós lemos na Bíblia, falando de patriarcas, né? A gente sabe que eram os cabeças de cada
de cada tribo, de cada família, de cada geração. E hoje, quando nós vamos aqui para 1 Timóteo 5, quando fala dos anciãos, e que devem ser admoestados como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, em toda a pureza, quando fala dos anciãos e das anciãs, está nos falando de reconhecer a existência dessa hierarquia nas coisas que Deus criou. E o interessante é que hoje o mundo ocidental perdeu de vista isso completamente. Nós estamos vendo as novas gerações sendo criadas com absoluta irreverência para com os mais velhos. Isso é genérico no mundo ocidental. Os novos conceitos de psicologia de criação de filhos não tem nada a ver com respeito aos pais, não tem nada a ver com respeito às autoridades, tem a ver apenas com a criança deve fazer o que ela quer e decidir as coisas que ela tem que fazer ou não. Isso, claro, vai virar aquilo que nós lemos lá em Apocalipse, quando as estrelas caem. Quando as estrelas caem é porque os poderes perdem o seu controle de todas as coisas, os poderes perdem a sua eficácia. E elas caem. Nós lá encontramos em Judas também, eu acho que é Judas. Judas, versículo 8, quando fala aqui dos homens ímpios que estavam já se inserindo na cristandade, no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, homens que não têm qualquer respeito, qualquer subordinação às autoridades instituídas por Deus e ao próprio Deus, que é a autoridade superior. E aí no versículo 8 fala: contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, ou o domínio, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Isso aqui traz uma observação interessante, que para o arcanjo Miguel, Satanás, hierarquicamente falando, estava acima dele. Então ele não podia pronunciar juízo de maldição contra Satanás, que era um querubim, querubim da guarda. Então ele diz: o Senhor te repreenda. E hoje nós vemos comum isso na cristandade, pastores repreendendo Satanás, xingando Satanás. Isso não existe na Bíblia. Jamais seria uma coisa aceitável isso, um cristão vituperar ou desonrar autoridades, sejam elas quais forem. Porque nós temos que entender que existem autoridades superiores. E começa na autoridade da casa, que são os pais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.